corujinhas! Este vídeo é para fazermos uma pequena comparação em relação ao nosso material e as questões que foram cobradas hoje no concurso de Rio das Ostras, tá? Tivemos acesso a algumas questões, não as provas completas, mas assim algumas questões. Enviaram para o nosso Zap e aí fizemos uma pequena comparação. Quem adquiriu o nosso material com certeza acertou quase todas as questões de conhecimentos gerais de Rio das Ostras. Conseguimos acertar muita coisa. Quando não tínhamos claro que a questão não era igual, né? Idêntica, mas o conteúdo era o mesmo conteúdo. Então, quem leu o material conseguiu gabaritar praticamente a prova de conhecimentos gerais de Rio das Ostras. Meu nome é Wilka Paiva e sejam bem-vindos ao Foco no Concurso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e participe também do nosso grupo no Facebook. Vamos para a primeira questão, tá aqui. Essa questão foi da prova de auxiliar de secretaria. Questão número 21 da prova. Os primeiros habitantes da região onde existe hoje o município de Rio das Ostras foram. Então, quem habitou primeiro, né, na região onde fica Rio das Ostras? Os índios, piratas, escravos ou os bandeirantes? Questão muito fácil, né, galera? Os índios. Alternativa A, correta. E aí, a questão do nosso material está lá na questão de número 22 do nosso simulado. Os primeiros habitantes encontrados no local onde foi criado o município de Rio das Ostras tinham a seguinte origem: indígena. Entendeu como é que funciona? A gente, não, claro que não vai ser, a questão não vai ser a mesma. Aí é sorte demais e eu ainda não virei mandiná, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Quem entendeu que os primeiros habitantes eram indígenas, só pode ser índios, não é isso? Então, parabéns para todos que acertaram. Aqui, outra questão da prova de auxiliar de secretaria, questão de número 23. Em 1888, foram criadas 2 estações ferroviárias no território de Rio das Ostras, medida que contribuiu para o desenvolvimento local. Uma das estações era em Rocha Leão e a outra na localidade de... Então, realmente eram 2 ferrovias, né? Em 2 estações. Então, uma delas era em Rocha Leão e a outra ficava onde? Em Gilsério, Califórnia, Aldeia Velha ou Rio Douro. A alternativa correta aqui é B, Califórnia. Estava lá também no nosso material. Outra questão, coloquei aqui, prova desconhecida, porque eu não sei exatamente qual foi a prova, porque não tinha lá nas fotos, né, que colocaram lá no grupo, então eu não sei qual foi o cargo. Mas foi prova da IBAM aplicada hoje. E aí, nessa prova aqui, foi a questão de número 22. As estações de Rocha Leão e Califórnia, tá aqui, ó, já respondeu aí de cima, né? Criadas em 1888, faziam parte da ferrovia que ligava as cidades de Macaé e... Aí tem aqui, Magé, Niterói, Itaboraí, Rio Bonito. Qual a alternativa correta? Rio Bonito. E agora vamos ver como estava lá no nosso material. Quem leu o nosso material... Lá na questão 12, não tinha exatamente esse tipo de pergunta, mas tinha assim, ó, todas as alternativas estão corretas, exceto. E aí a gente abordou esse tema aqui, ó, na alternativa B. Em abril de 1888, foi inaugurada a ligação ferroviária entre Rio Bonito e Macaé, com as estações da União atual, né? Rocha Leão e Califórnia, são as 2 estações, ambas no território riostrense. Beleza? Tava assim no nosso material. Quem passou lá, quem leu todas as alternativas, com certeza lembrou e acertou na hora da prova. Tá bom? E aí, tá aqui destacado o que caiu na prova da IBAM do concurso de Rio das Ostras. Outra questão, questão 24 da prova de auxiliar de secretaria. Um município que fez limite com Rio das Ostras. Macaé, que faz, né? Macaé, Quissamã, Silva Jardim, Armação dos Búzios. E aí? Fácil, já lemos anteriormente, Macaé, né?
No nosso material, na questão 32, diz assim, ó, faz limite com o município de Rio das Ostras, Silva Jardim, Macaé, Conceição de Macabu ou Cabo Frio, Macaé. Beleza? Quase igual, né? Idêntica não dá. Mas parecida, quem leu o material conseguiu acertar. Parabéns a todos. Outra questão, prova de monitor escolar, questão 21 da prova. Em sua origem, Rio das Ostras situava-se na seguinte capitania. Aí tem aqui, Santana, Rio Grande, São Vicente ou Espírito Santo. Alternativa correta, São Vicente. E aí no nosso material também não estava igual, né? Mas estava aqui, ó, na questão 13. Rio das Ostras era conhecida como, exceto. Então, Rio das Ostras ele era conhecido como Sergipe, como Bahia Formosa, né? E como Leripe. A exceção tá aqui, ó, Capitania São Vicente. Mas a questão aqui não interessava muito. O que interessava era que você tivesse lido o gabarito e tivesse ido lá no trecho do material, né? Fazer a leitura completa. Tá aqui, ó. Rio das Ostras pertencia à Capitania de São Vicente, ó. Em sua origem, Rio das Ostras situava-se na seguinte capitania. Ele pertencia a São Vicente e não o contrário, né? Aqui tá justificando a resposta do nosso material. Mas se você leu essa justificativa, você acertaria a questão. Teria acertado. Ó, a cidade também era conhecida como Bahia Formosa, né, situada na capitania de São Vicente e habitada por índios, tamoios e goitacazes. Tá tudo aqui, quem leu conseguiu acertar a questão. Beleza? Próximo. Questão 22 da prova de monitor escolar. Uma das primeiras construções dos jesuítas na região onde surgiu o Rio das Ostras foi, e aí? Escola Agrícola, Poço de Pedras, Mirante do Poeta ou Farol de Santana? Qual a sua alternativa? O que você colocou aí na tua prova? Alternativa B é a nossa alternativa correta. No nosso material também a gente não perguntou exatamente assim, mas o assunto foi abordado. Tá aqui, ó, no nosso simulado na questão 3, sobre a história de Rio das Ostras, é correto afirmar. Aí pede a exceção. Né? A resposta do nosso material alternativa C, o que não vem ao caso agora. E o que, se você passou novamente pelas questões, pelas alternativas, você teria gravado. Ó. Os jesuítas foram os responsáveis pelas primeiras construções na região, a exemplo do Poço de Pedras, do Largo de Nossa Senhora da Conceição. Tudo certo? Então tá aqui, uma das primeiras construções dos jesuítas. Os jesuítas, né, foram responsáveis pelas primeiras construções, ó, na região. O exemplo da primeira, Poço de Pedras. Beleza? Então, quando você pegar algum simulado, leiam tudo. Não foquem apenas na questão e na resposta. Leiam as alternativas, principalmente nesse caso aqui, onde a alternativa é correta. Faça a leitura e extraia tudo que você puder dali. Certo? Questão 21, dessa prova aí desconhecida, que eu não sei o cargo. As primeiras construções no local em que se situa Rio das Ostras foram realizadas por... E aí, quais foram as primeiras construções, né? Padres jesuítas, quais foram, não. Quem construiu, né? Os padres jesuítas, os militares da coroa, os fazendeiros da região do Sana, né, comerciantes de Silva Jardim. Alternativa correta A, os padres jesuítas. No nosso material, na questão 3, também foi abordado isso aqui, né? Ó, os jesuítas foram responsáveis pelas primeiras construções. Então, as primeiras construções foram quem? Pelos jesuítas. Belezinha? Então, é isso. Assunto abordado no nosso simulado. Tudo bem? Se tiver algum erro aqui em relação às alternativas, porque as imagens não estavam assim perfeitas, né? Então tinha coisas que eu realmente não conseguia entender muito bem, mas é exatamente isso aí. Acredito que seja exatamente o que está aqui, tá? Questão 23. No início do século XX, Rio das Ostras tinha como principal atividade econômica
Pesca, pecuária, mineração ou cafeicultura? Pesca, né, galera? Pesca. E aí, ó, nosso material, questão 9. Em meados do século XX, a economia riostrense baseava-se principalmente no ou na cana-de-açúcar, extração de madeiras nobres, pesca ou café. Pesca, tá vendo? Beleza, matamos a pau, batata isso aqui. Próxima questão. Questão 24. Prova de monitor escolar. Rio das Ostras pertence à seguinte região do estado do Rio de Janeiro: Lagos, Centro-Sul, Costa Verde, Baixadas Litorâneas. Galera, eu falei sobre isso em um dos nossos vídeos. Baixadas Litorâneas. Trouxe até um mapinha lá no vídeo. No nosso material, questão 21. Rio das Ostras faz parte da seguinte região do estado do Rio de Janeiro: Baixadas Litorâneas. Certo? Próxima, na prova aí desconhecida, né? Na verdade é o cargo desconhecido. Questão 23. Em 1968, foi proposta a criação do Distrito de Rio das Ostras junto à Câmara Municipal de Casimiro de Abreu. O autor dessa iniciativa foi o vereador, então já sabemos que foi um vereador. Qual vereador? Eduardo José Martins, Pedro Vieira Rodrigues, Joaquim Marchon de Araújo, Francisco Guimarães Sereno. Alternativa C, correta. Falamos sobre isso também em um dos nossos vídeos. Em nosso material aqui, ó, no YouTube, esse aqui não estava no nosso simulado, né? Mas no terceiro vídeo que eu gravei, que tá aqui no YouTube, tem essa questão parecida. Ó, o vereador Joaquim Marchon de Araújo é citado em período da história de Rio das Ostras como responsável pela... Aí tem aqui, ó, liderança de emancipação do município, indicação para a criação de um novo distrito. É a nossa alternativa correta. Na questão da banca IBAN, ela só inverteu, tá bom? Questão 25. De acordo com o IBGE, em 2010, a densidade demográfica do município de Rio das Ostras se situava na seguinte faixa de habitantes por quilômetro quadrado. Aí temos aqui 210 a 270, 280 a 340, né? Tarará. A alternativa correta é D, 520 a 420 a 480, né? Essa seguinte faixa aí de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, no nosso material, na questão 31, diz assim: de acordo com o último censo realizado em Rio das Ostras, em 2010 foi o último censo, a densidade demográfica da cidade era... Aqui, a densidade demográfica, né? 461,38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, aqui ele só fez uma divisão, né? Tá entre 420 e 480. 461,38 foi é a resposta do nosso material. E aqui você teria um pouco de base para saber e acertar aqui na questão. Tudo bem? Outra questão aqui, ó, desse cargo aí desconhecido, né? Questão 24. O Teatro Popular de Rio das Ostras funciona no seguinte espaço cultural. Aí tem aqui Concha Acústica, Taberna da Amendoeira, Centro Hugo de Paulo Oliveira, Fundação Escola, né, Artes e Ofício. A alternativa correta aqui é a alternativa C, Centro Hugo de Paula Oliveira. No nosso material, no nosso terceiro vídeo aqui no YouTube, na questão 4, ela falou um pouco sobre isso. Ó. Tendo em vista os espaços culturais disponíveis em Rio das Ostras, a sua população marca a alternativa correta. Aqui pedia a correta, certo? Não tem nada a ver com a questão, concordo com você. Agora, o nosso gabarito tem, tá aqui, ó. Fala sobre a Casa da Cultura Bento Costa e falou sobre o Centro Hugo de Paula Oliveira, que é formado pela Biblioteca Municipal, tá aqui, e o Teatro Popular de Rio das Ostras. Se você leu o gabarito, se você leu tudo isso aqui, com certeza você lembrou e acertou na hora da tua prova. Certinho? Então vem comigo para um recado. Tá aqui. Estude de maneira eficiente, leia todo o simulado e adquira o nosso com 50 questões sobre conhecimentos gerais de Rio das Ostras, para você que vai fazer prova agora no próximo domingo, né?
Então, adquira agora o nosso material por apenas R$14, tá? Sucesso garantido. Realize o depósito na nossa conta corrente no Banco Itaú e nos envie o comprovante, seu nome completo, CPF, tá? Preciso de todos esses dados. Envie para o nosso e-mail ou para o nosso Zap, beleza? Material 100% digital e não pode ser impresso, tudo bem? E aí, como sempre, vamos finalizar com uma mensagem. Você está evoluindo, acredite em si mesma. Apesar dos dias parecerem tempestades sem fim, você é forte, você conseguirá. Então continue tentando que você vai conseguir. Continuem estudando. Até a próxima, galera. Fui!